Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, pessoal. Hoje a câmera ficou um pouco embaixo, mas acho que dá para começar assim, né? Beleza, bom dia, Ana. Hoje é que dia, pessoal? Hoje é terça-feira e amanhã é feriado. Hoje é 20 de abril de 2021. 26 graus a temperatura máxima em Montes Claros. A mínima 21 graus, tá? 90% de chances de termos 10 milímetros de chuva, tá? Hoje, nesse horário de 9 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, pelas informações do clima-tempo, 21 graus a temperatura aqui em nossa cidade. Amanhã tem previsão de 10 milímetros também e quinta-feira mais 8 milímetros aí de precipitação, tá bom? Então, nessa linda Montes Claros, estamos falando de uma época de outono em que as chuvas agora são marcadas por chuvas de outono, né, chamadas chuvas frontais de outono e inverno, né, em que a massa de ar frio ela vem chegando aqui, encontrando com a massa de ar quente que estava instalada aqui na nossa região, né, e aos poucos gerando uma condensação maior da umidade, portanto, um aumento na formação do vapor d'água, da condensação, formando nuvens e, consequentemente, essas precipitações. É muito comum, durante o outono, termos chuva, que marca, né, a transição da época quente para a época fria, tá? É mais ou menos como se eu dissesse para vocês o seguinte, ó, a garrafinha minha, né, estava na geladeira, tiro da geladeira e põe aqui no tempo, na temperatura ambiente, ela começa a suar, começa a ficar molhada para o lado de fora. E assim acontece com a atmosfera nossa, beleza? Então, fiquem atentos quando vocês estudarem chuvas frontais de outono e inverno, viu? Segundo ano. O atleta hoje, Matheus? Eita, nós tentando ajeitar um pouco o visual, né? Para ficar menos assustador. Para que ver previsão do tempo no jornal quando se tem Joel? Pois é. Foi muito boa, Ana? Gostou? Com a garrafa? É bem assim mesmo, exatamente. Aqui, Ana. Gostou? Tem uma outra aqui reserva, né? Para eventual necessidade aqui, ó. Essa aqui tá mais molhada, mais suadinha ainda, inclusive, ó. Então, porque ela tá bem mais gelada, tá? E aqui, ó, quando vem, né? Para conservar essas aulas aqui, gente. Ou melhor, para conservar essa garganta aqui até 1 hora da tarde dando aula, então precisa de muita hidratação, gente. Tem. Pois bem, né, pessoal? Então, eu queria pelas barbas do profeta. Vamos começar a trabalhar? Vamos? Eita, nós. Espero que vocês todos estejam bem, né? Vamos nos ajeitar aqui, né, pessoal? Nessa onda aí, se Deus quiser, né, amanhã já retomam, né, as vacinações para, né, as pessoas de 60 a 64, 60 a 64, não, perdão, acima de 64 anos, tá? Filminho hoje? Tá bom, viu, Lete? Filminho hoje. Nunca vi isso, até em casa, aposto que tem gente lá sentada, esparrachada lá no sofá, se não tiver deitado na cama, né, olhando pro tempo assim, com o celular segurando, daqui a pouco ele despenca e cai, né? Sei louco, cachoeira. Hein? Né? Já tô no conforto de casa. Eu aposto que deve ter metade dessa turma aqui só na coberta aí, ó. Enroladinha ali, tá naquela espreitada ali do sinal ali, né? Deixa eu dar uma aliviada aqui, escondida. Sei, viu? Sei. Olha, gente! Acho que a partir de amanhã, né, eles vão retomar as vacinações. Então, fiquem atentos aí para os tios, os avós, né? Que estejam nessa idade superior, acho que 64 anos de idade, para poder entrar nesse grupo dos vacinados. Estou sentado de coberta. Por enquanto, né, João? Aí eu vou começar a aula, daqui a pouco eu vou falando, daqui a pouco ó, começa, né, a cochilar. Haja mola do pescoço para funcionar, né, gente? Porque às vezes tá aqui com o computador, fica assim, ó, balança para lá, balança para cá, balança para um lado. Eu não estou conseguindo balançar o pescoço muito, não, porque não deu torcicolo hoje cedo. Qual vai ser o tema de hoje, né? Qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje trata, né, dos nossos vizinhos aqui, venezuelanos, tá bom? Que inclusive eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre, né, esse número expressivo de venezuelanos presentes, inclusive aqui em Montes Claros, no Brasil como um todo, mas inclusive aqui em Montes Claros, tá? Então a gente vai dar sequência pelas minhas anotações, acho que foi isso que eu parei mesmo, né?
Vamos falar sobre o Mercosul, né? Vou falar sobre o caso da Venezuela dentro do Mercosul, a entrada dela em 2012, a suspensão logo em seguida, tá? Dentro desse bloco que é o Mercosul, tá? E vou anotar algumas coisinhas para vocês. E vamos falar também, pessoal, sobre outro bloco econômico, NAFTA, tá? Ou melhor, o ex-NAFTA, atual o USMCA, tá? Vou fechar com vocês falando também sobre a APEC, e aí a gente vai fechar os comentários, né, do capítulo do volume 2, volume 1 da apostila, tá? Se não der tempo hoje, na semana que vem eu começo o volume 2, tá? E quero fazer uma leitura com vocês, né, sobre uma temática que a gente estuda lá no ensino fundamental. O livro trouxe com muita propriedade, mas para reforçar, né, o que é a chamada DIT, viu? Divisão Internacional do Trabalho, tá bom? Então, vamos ali, né? Vou fazer algumas anotações para vocês aqui, dando sequência. Gente, se não for, vocês me avisem, tá? Ó, pelas minhas observações, caso da Venezuela, tá? Foi assim que nós paramos e assim continuaremos, tá? Então, vamos lá. Sigam os gols, preparando que hoje ainda tem aula. Amanhã tem um dia para vocês descansarem. Gente, aqui é o espaço de linhas que vocês vão saltar para a gente começar a falar, viu? Então, quem quiser anotar, salta as linhas aqui, já vou anotando outros tópicos para a gente ganhar um tempinho aqui. Ok, turma?
Turminha, nossa paradinha está aqui no ponto para vocês. Prontinho para começarmos. Só vocês anotarem aí que a gente já mete bronca na labuta. 2 minutos para se copiarem, viu? Eu vou escrever sobre a PEC, mas eu preferi esperar um pouquinho. Eu preciso escrever sobre a PEC agora, vai faltar espaço aí para poder anotar. Podemos começar, gente? Podemos? Podemos e devemos? Calma? Então tá. Calma, calma, calma. Gente, estou conferindo uma coisa. Peraí, ó. Só corrijam uma coisa aqui para mim. A saída da Venezuela aqui foi 2016, tá? 2016, tá bom? Só isso aqui mesmo, tá? Estou fazendo uma lista aqui. A Ana Luísa disse que terminou. Guardando os demais coleguinhas aí. Quando... Também, Agatha. Quando o João Lula falar aí, dá ok também, viu, João? Estou te esperando, meu brother.
Pronto, então, Lula, vamos lá. Gente, então, sigam meus bons aqui agora, né? Vamos lá. Podemos ir também, Alice? Ah, então tá bom. Então tá bom. Gente, vamos lá então. Hoje, né, o Mercosul, né, é composto por países que são chamados de membros permanentes, tá? Membros efetivos, né, membros plenos, tá? E membros associados, tá? Então nós temos o Mercosul composto basicamente por esses dois grupos aí. Então vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para nós fazermos um alinhamento. Então vamos lá. Ó, Brasil, tá? Isso hoje, tá bom? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Hoje, o que nós temos então aí? A composição desse grupo de países aí, que são os membros considerados membros plenos, membros permanentes, tá? Membros efetivos, tá? Então, eu tenho aqui, tá? Vamos com calma, viu? Os membros plenos, tá? Membros plenos. Bem, aí o seguinte, esses membros plenos aqui, eles têm, né, o direito de intervir nas decisões do bloco, tá? Eles têm o direito de votar, eles têm o direito de interferir, sugerir as mudanças no perfil, tá, das decisões do Mercosul, certo? A cada dois anos, o presidente de um desses países aí assume a presidência do Mercosul, tá? Ele assume a presidência do Mercosul fazendo o quê? Viaja, chega lá fora, lá na Europa, vai lá na União Europeia, vai lá na China, vai lá no Japão, vão lá em alguns países conversarem sobre acordos entre países e o Mercosul ou entre blocos com o Mercosul, tá? Seguindo toda, né, a legislação assinada, tá? Desde a criação do Mercosul, certo? No início dos anos 90, tá bom? Então, vamos com muita calma nessa parte aqui. Quando se fala disso, então, os países que são considerados membros, né, eles têm essa premissa, eles têm essa liberdade, eles têm essa autorização, tá? Aí, nós temos, então, também os membros associados, tá? Então, aqui, membros associados, tá? E aqui nós vamos ter, certo? Bolívia, o Chile, o Peru, tá? A Guiana, Suriname, ok? E assim, dentro dessa formação desses membros associados aí, tá bom? Nós vamos ter também, né, os chamados observadores, tá? Os observadores, que são México e a Nova Zelândia, tá? Posicionar aqui para ficar melhor para enxergar aqui, tá? Chico.
Faltou o pôr de pincel aqui agora, peraí. Pode acabar na tinta, mas tá bom. Tá? Ah, aqui também tem o Equador, viu? Ô, João, vou decorar isso aqui? Não, você não vai decorar isso aqui, tá? Você só vai acompanhar o que eu vou falar dentro dessa condição, tá? Do que importa para um assunto de atualidades. Nos últimos 10 anos, viu, gente? Ou seja, de 2011 para cá, o cenário político na América do Sul, ele mudou bastante, tá? Ele mudou bastante. Teve momentos de grande turbulência, tá? Então, vejam ali, ó. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Vamos lá, então. No momento, vocês estão percebendo que eu não coloquei, né, a Venezuela aí, tá? Por quê? Entrou em 2012 e foi suspensa em 2016, tá? Por que isso aconteceu, João? Vamos ao quadro aqui agora, tá? Por que isso aconteceu? Vamos lá. A Venezuela, tá, entrou em 2012, né, muito movida pelas aproximações dos governos do Brasil, argentino e venezuelano, tá? Então, na ocasião, a presidente Dilma Rousseff, né, então, um pouco mais alinhada, né, com o modelo da política venezuelana, então, trabalha, né, para colocar a Venezuela dentro do bloco, tá? Assim como a presidente do momento lá na Argentina, a Cristina Kirchner, também se alinha com interesses venezuelanos, então passa a colocar a Venezuela dentro do bloco. O fato, gente, que a entrada da Venezuela ocorreu praticamente ao mesmo tempo com a suspensão temporária do Paraguai. Por que isso aconteceu, então? O presidente paraguaio daquela época, chamado Fernando Lugo, tá? Então, ele teve o seu impeachment e na visão, tá? E na visão dos países do Mercosul, foi uma decisão mais arbitrária, mais impositiva. O que eles resolvem fazer, tá? O que eles resolvem fazer? Então, olha, promoveram o impeachment do Fernando Lugo dentro do Paraguai. Então, nós entendemos que isso aí foi algo arbitrário, foi algo abusivo, né? Então, tiraram o Fernando Lugo ali do poder. Então, vamos suspender o Paraguai do Mercosul, tá? Fizeram a suspensão do Paraguai do Mercosul, mas não trazendo prejuízos para a população do Paraguai. Olha, Paraguai, a partir de agora você não vota, você não decide mais nada, você simplesmente acata as decisões, se achar pertinente ou não, se também não achar. Mais ou menos isso é que acontece. Então, vamos lá. O presidente, né, melhor, a presidente Dilma Rousseff, né, e a Cristina Kirchner, então aproximaram a Venezuela e a já colocaram como membro pleno aqui dentro do Mercosul. Certo? Gente, o que esses membros plenos fazem? Eles votam, eles tomam as decisões do bloco, eles têm poder de veto, de interferência, tá? Se algo não conduz, né, não traz uma sintonia, né, com seus interesses. Esses aqui são apenas associados. Quer dizer, esses aqui não têm direito de veto. Esses países aqui têm a liberdade para comprar um produto do Brasil sem taxação de impostos, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Trocando em miúdos. Deixa eu pensar aqui para vocês aqui, ó, para entendermos melhor. Temos, né, as empresas que montam aparelhos de ar-condicionado. Não dá para trazer o aparelho e colocar aqui, mas o controle ajuda, né? Então, eu tenho empresa brasileira, né? Perdão, uma empresa no Brasil que está montando, né, os equipamentos de ar-condicionado.
Esses equipamentos, essa empresa, tá? Ela vai poder pegar seu produto e vender aqui para cá, sem cobrar impostos para atravessar a fronteira, tá? Da mesma maneira, se eu tiver lá dentro da Bolívia, né, uma empresa que vai produzir esse material aqui, um pincel aqui, por exemplo, tá? Produzindo um pincel aqui, material de escola, né, então a Bolívia pode atravessar a fronteira para trazer o produto para o Brasil sem cobrança de impostos. Então eles têm essa liberdade. Ou seja, o que funciona entre esses grupos aqui? Tá? A zona de livre comércio, tá bom? Funciona a zona de livre comércio. Então, eu tenho a liberdade para produzir produtos aqui, vendê-los aqui, e o mesmo também se aplica desse outro lado, ok? Bom, e esses observadores, João? Os observadores têm quase a mesma função que os associados, mas fato é que é o seguinte, os observadores, eles podem, né, entender que é interessante para eles receber os produtos ou não é interessante. O que acontece? O México, desde 2006, quando entra no bloco, tá, como observador, tem um acordo aqui com o setor automobilístico, né? Um exemplo, os carros da Volkswagen, né, fabricados lá em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, né, são vendidos aqui no Brasil, tá? E são também vendidos lá no México, tá? Então, eles chegam lá no México, tá? Com essa zona tarifária preferencial, ou seja, chega lá no México com praticamente 100% de isenção de impostos e lá são vendidos. O Volkswagen Gol, né, um carro muito comum da Volkswagen, ele chega lá no México para ser vendido sem pagar ali quase, né, 100% de impostos, né, com isenção quase de 100% de impostos para chegar lá dentro. O mesmo acontece, tá? Pelo menos acontecia, né, com a fábrica da Ford, né? O Ford Fusion, né? O Fusion, como queiram chamar, feito lá no México e vendido aqui, tá? No Brasil, tá? Uma das plataformas da fabricação do Volkswagen Golf também era mexicana e vendida aqui. Só não vou lembrar agora o ano para falar com vocês sobre isso. Nesse ponto, eu tenho então uma liberdade maior para o setor de automóveis, tá? Não necessariamente para o setor agrícola, tá? Então, tem alguns produtos que têm algumas taxações de impostos, tá? Então, gente, é como se eu dissesse para vocês aqui, dentro da máxima do Mercosul, que é o estágio de união aduaneira, tá? Quer dizer, esses países aqui, tá? Esses países têm a liberdade para fazerem a chamada zona de livre comércio, mais a adoção da tarifa externa comum, né? Ou seja, status de união aduaneira, tá? Status de união aduaneira, tá bom? Dentro do que nós falamos na semana passada, ok? Então, eu tenho o status de união aduaneira para esses 4 países hoje, atualmente aqui, tá? Bom, vamos lá. Esses outros aqui, tá? Ficam mais influenciados, tá? Assim, Aninha, TEC, meu anjo, tarifa externa comum, tá? Tarifa externa comum. Vamos ver se você consegue lembrar. Quando eu citei, né, que carros chineses são vendidos aqui no Brasil, né? Quando as primeiras versões dos carros da Jack ou Jack Motors chegaram aqui, né? O que eu disse para vocês? Eles entraram aqui no Brasil, né, com uma tarifa de impostos preferencial, tá? Mas para uma quantidade limitada de carros, né? Então, a China
bateu aqui na porta do Brasil e falou assim, Brasil, ô Brasil, eu estou querendo vender meus carros aí. O Brasil fala, mas você não tem fábrica aqui, China. A China responde, sim, eu sei, mas eu queria levar uma quantidade, mesmo que pequena, sem pagar impostos. Porque eu quero ver a aceitação do brasileiro sobre a minha marca. Se tiver boa aceitação, aí eu posso pensar em trazer a fábrica para cá. Tudo bem. O que o Brasil fez? Então tá bom. O Brasil, né, na realidade, assim, Mercosul, tá? Às vezes eu falo mais do Brasil, justamente porque o Brasil é a principal economia dentro do bloco, tá? Ah, mas então o que aconteceu então? Beleza. A China trouxe aqui, eu não lembro agora, foi em 2009, 10 e 11, eu não lembro quantas unidades, no máximo, seriam vendidas aqui sem cobrança de impostos, tá? De importação, viu, gente? Aí, Ana, o que acontece? Venderam essas unidades aqui, tá? E aí, houve uma procura um pouco maior. E aí, essa procura um pouco maior, para quem queria comprar um carro chinês, foi preciso pagar, né, o imposto mais alto. Em algumas situações, o imposto de importação ele vai de 20% até 80% do valor do veículo, numa relação mais comum, mais usual. Pode ser, às vezes, menos, pode ser, às vezes, mais. Usualmente, eu tenho uma variação de alíquota de importação de 20% a 80%. Ana, trocando em miúdos, é assim. Vamos supor que o carro, sem a cobrança de impostos na China, chega aqui no Brasil, vamos fazer um número arredondado, custe 100 mil, tá? Então está vendendo aqui 100 mil, certo? Só que o padrão de fabricação do carro chinês, com recursos tecnológicos que oferece, com o pacote de acessórios que tem, tá? Equivale a um carro aqui, feito aqui no Brasil, que vale 140 mil. Então a pessoa fala, não, esse carro chinês ele custa 100 mil. O carro feito aqui no Brasil custa 140, mas eles se equiparam em quantidade de acessórios e recursos tecnológicos. As pessoas vão lá comprar o carro chinês, por exemplo, né? E aí as pessoas compram o carro chinês. Só que teve uma boa aceitação. Quando vence a quantidade das unidades máximas que o Brasil combinou com a China, eles trazem mais carros para cá. Só que, por exemplo, vão cobrar 80% de impostos. Então, o carro que era 100 mil, ele passa a custar 180, porque ele fica mais caro. Tá? Aí, naturalmente, vai inviabilizar esse comércio aqui no Brasil. Vai ter uma dificuldade para comercializar esse carro. Lembrou aí, Ana? Conseguiu entender? Acompanha aí? Eu não posso passar disso sem vocês lembrarem, não, tá? Então, tá bom. Gente, uma coisa eu posso dizer com todo o conforto para vocês. Não preocupem, tipo, João, você falou isso, mas eu não lembro. Me explica de novo. Podem fazer da mesma forma igual a Ana fez, sem problema algum. Isso que é tarifa externa comum? Ah, tá. Não. Nesse exemplo que eu citei, ele foi acompanhado, tá, de uma definição dessa tributação. Nesse finalzinho aqui, esse 80% de impostos, essa isenção de impostos inicial para os carros entrarem aqui no Brasil, foi um acordo firmado, tá, para os países membros. Ana, essa mesma condição para os carros chegarem aqui no Brasil, os carros chineses, era a mesma condição para a Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Tudo que entra aqui tem a mesma tributação. Pode ser 0 de impostos, pode ser 100% de impostos. Ficou claro ou ainda ficou confuso, Ana? Exatamente. Tarifa, exatamente. Comum, porque se for 20% de impostos para entrar aqui no Brasil, é 20% de impostos para quaisquer um desses países. Tá? Então, é um acordo que existe dentro do Mercosul. Ah, tá. Então, tá bom. Por nada. Gente, lembrem do seguinte. Essa tarifa externa, né, comum, né, que dá ao Mercosul esse status de união aduaneira, né, não se aplica para cá, como eu estava falando. Aqui, os membros associados,
nós temos uma zona de livre comércio, tá? Uma zona de livre comércio, tá? Então, dá uma liberdade menor, perdão, dá uma liberdade maior para os países ali. Se o carro chinês que cobra 20%, o Brasil cobra 20% para ele entrar aqui, tá? Aqui eles vão negociar com esses países individualmente, separadamente, tá? Eu sempre costumo dizer, viu, segundo ano, tem vantagens e tem desvantagens. Acordos comerciais acabam sendo sempre uma via de mão dupla, tá? Deixa eu corrigir o que eu falei aqui. Espera aí. Acabar com essa água aqui. Acordos comerciais, né, deveriam ser sempre uma via de mão dupla para beneficiar de forma homogênea ambas as partes. O que de fato não é, tá? Às vezes alguém ganha mais, às vezes alguém perde mais, tá? Segundo ano, deixe-me completar uma coisa aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Em 2012, Dilma estava no poder, Cristina Kirchner lá na Argentina, né? E aproximaram muito, né? Dentro dos interesses comerciais junto com a Venezuela. Pessoal, será que vocês sabem me falar qual que é a importância da Venezuela? Fala para mim uma riqueza. Petróleo. Petróleo. Muito bom, gente. E aí o seguinte, a Venezuela é um país que está integrado ao grupo, né, dos países de maior produção de petróleo do planeta, o grupo dos países da OPEP, Organização dos Países Produtores, né, e Exportadores de Petróleo. A Venezuela, gente, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tá? Uma das maiores mesmo. Não sei se vocês sabem, tá? América do Sul, tá? É a segunda região. Quê? Por favor, João. Hã? Obrigado. Alguém, acho que alguém deixou o microfone aberto sem querer aí. Eu pedi para você dar licença da frente. Ah, tá. Ah, Gui, você falou baixinho, não entendi, não, fiote? Assim, Gui, você quer isso aí, Gui? Tá bom já? Ah, beleza, meu brother. Gente, então deixa eu voltar aqui. Pois é, ô Dan, eu também achei, falei, Gui deve estar fumando pão, cheirando café essa hora da manhã, só pode. Deixa eu retomar. Então, sobre a questão do petróleo, né? América do Sul, gente, é a segunda região mais rica em petróleo que a gente fala no planeta, tá? Ficando atrás do Oriente Médio, certo? Na região do Oriente Médio. Só que essa região muito rica em petróleo, ela, assim, não tem nem um terço do petróleo que tem lá no Oriente Médio, tá bom? Então, assim, não é uma coisa assim, ó, que maravilha, segunda região mais rica em petróleo do planeta, beleza, que legal, que legal. Não, não tem nada a ver com isso, não, tá? É a segunda área, mas não tem nem um terço do petróleo que se tem lá no Oriente Médio, tá? Então, quando nós falamos sobre essa questão, tá? O nome muito forte é Venezuela, né? Então, como nós temos essa potência aqui na América, gente, vale ressaltar o seguinte. Então, peraí, vamos puxar a Venezuela para cá. Porque nós podemos pensar em negociar compra de petróleo, né, movimentação, já que o Brasil é um país que tem, né, como matriz de transporte o rodoviarismo, e como temos carros e caminhões, precisamos muito desse combustível fóssil, tá? Então é o seguinte. Mas ô Gui, você está falando de uma forma mais generalizada, independente de riquezas aí. Quando eu estou falando assim de riqueza em combustível fóssil, né? Quando eu falo de combustível fóssil, a região mais rica é o Vale do Silício. Dados valem mais que petróleo. Olha,
podemos criar uma questão controversa quanto a isso também, viu, Gui? Por quê? Porque, meu brother, o Vale do Silício, tá? Não seria nada se não fosse o petróleo também, certo? A descoberta, né, de um principal semicondutor, que é o silício, e nós todos temos silício, né, no nosso cotidiano. Essa câmera que está captando a minha imagem aqui e o meu áudio, né, o computador, o celular, o controle do portão da casa de vocês tem silício. Um dos mais importantes semicondutores para a produção de eletrônicos. Mas tudo isso precisa existir, né, graças, né, ao que foi adquirido com a riqueza do petróleo. Então, foi um processo. Eu falo que se não tivesse tido o petróleo descoberto em 1856, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, se não fosse ele, meu brother, não estaríamos nesse patamar tecnológico que hoje estamos, não, tá? Mas é boa sua observação. Mas vamos do fato porque, assim, eu não estou querendo dizer que tipo, isso anula o histórico do petróleo como um produto que, desde a descoberta dele, é um produto muito valioso. Foi, durante muito tempo, o produto mais valioso do planeta. Tanto que, muita gente fala que ele é o ouro negro, por assim dizer, mas ainda assim não muda o fato de que, atualmente, os dados valem mais. Sim, sim. Eu entendo. Não discordo de você, não, viu? Não discordo de você, não. Se esses dados forem os códigos de lançamento da bomba nuclear. Gente, não, mas eu entendi. Mas quando eu me referi à América do Sul, quando eu me referi ao Oriente Médio, eu estou falando de riqueza combustível fóssil, viu? Então não confunda também não, viu? Atualmente os dados valem mais porque nós estamos na fase da Revolução Industrial 4.0, né? A revolução da quarta fase da industrialização, da inteligência artificial, da popularização da internet. Estamos nessa fase dessa industrialização mais avançada. E aí, dentro dessa fase, dessa industrialização mais avançada, hoje, né, nós vivemos uma guerra, tá? Que envolve, entre aspas, tá? Elementos genéticos, tá? Quando a gente fala de um campo aí da genética, tá? Quando fala de um campo de, como é que chama a expressão, gente? Uma guerra sanitária também, tá? Porque nós temos riquezas que são muito cobiçadas por muitas nações. Sim, não, com certeza. Exatamente. Quer ver? Vocês acham que hoje, para refletir, igual você está falando aí, vocês acham que hoje, em pleno século XXI, na realidade que a gente vive hoje, você acha que hoje os países vão chegar a um patamar de se envolver em uma guerra militar em cenários similares à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais? Usando armamentos, lutando, fazendo alianças para derrubar certos países? Eu também duvido que isso aconteça, né, Dan? Isso, Gui, eu também duvido que isso aconteça. Hoje nós temos uma guerra mais travada em eixos pontuais. É quando se fala do terrorismo, tá? O inimigo fica oculto, né? Ele fica escondido, tá? E quando se fala, né, da guerra ligada ao leque de informações, né, ao campo de comunicações, tá? Exatamente. Já tem guerras pequenas. Por exemplo, o que essa sigla significa aí, Guilherme? Dan, quer dizer... tá. Azerbaijão e Armênia, sim, vão ser justamente desses países menores, tá? Mas muitas vezes, geopoliticamente falando, esses conflitos entre países menores, eles são influenciados, eles são impulsionados pelos países mais desenvolvidos, tá? Então, vocês podem imaginar que guerra, no patamar do que foi a guerra, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, tá? Não vai acontecer. Tanto, né, que a gente for avaliar um contexto histórico aí, o reflexo foi a Guerra Fria. A Guerra Fria não teve Estados Unidos batendo de frente com a União Soviética. Então, hoje, como temos conhecimento de bomba atômica, tá? Temos conhecimento de bombas com destruição em massa, seja de hidrogênio, de outros compostos, né, de minerais radioativos. Quando se fala desse arsenal militar
desse cenário nuclear, um confronto ali seria você ver dois nomes fortes hoje na geopolítica do planeta, se chegarem a se confrontar militarmente, né, fariam, né, o descenso, o fracasso daquelas economias e teriam a emergência de outras aí, tá? Não, também não, concordo com você, Gui. O mundo não tem mais espaço para isso, muito pelo contrário, né? Quando a gente vê um modelo muito rigoroso, ditatorial, tá? Do socialismo lá na Coreia do Norte, tá? A gente vê que aquilo ali é um caso muito, mas muito isolado, tá? Quando a gente vê a situação da China, quando houve a morte do Mao Tse-tung, né, e entra ao poder Deng Xiaoping, que alavanca o crescimento econômico da China, a China não vai voltar a se fechar de forma tão isolada como fez durante o governo do Mao Tse-tung, tá? A China não vai voltar a fazer isso, certo? A China vai buscar uma flexibilização maior com interesses econômicos superiores, né? Essa questão de uma linha de governo mais rigorosa do que a que já existe, tá? Então, mas foi boa essa contribuição sua aí, viu, Gui? Agora, uma coisa é fato, mas retomando o que eu vinha falando para vocês. A Venezuela, gente, então, né, ela tinha um leque de comercialização muito forte do petróleo, tá? Com os Estados Unidos. Mas o que aconteceu? A partir daquela data, tá, houveram algumas mudanças no cenário, tá, do petróleo no mercado internacional, tá? O preço do combustível ele foi baixando, certo? Justamente pela relação de oferta e procura. Os países do Oriente Médio estavam produzindo mais petróleo, tá? Comercializando mais petróleo. Países estavam investindo em fontes alternativas ao petróleo, como, né, o desenho do modelo dos carros elétricos ou carros híbridos, né? Outras fontes como energia solar, né, a chamada fotovoltaica, ou energia eólica, tá? Então, o leque de utilização do petróleo, ele aos poucos, tá? Ele foi desacelerando. Eu não estou falando que foi diminuindo, por favor. É como se eu dissesse para vocês, ó, o consumo do petróleo estava assim. Com o advento dessas novas alternativas de energia, ele foi fazendo assim, ó, foi diminuindo o crescimento, tá? Foi desacelerando, não foi reduzindo, viu, gente? Por favor, tá? Por favor. Eu pego a matriz de energia do planeta, tá? Os principais combustíveis, as principais fontes de energia no mundo, um gráfico em forma de pizza, né? Me lembrando aqui de uma prova de vestibular. 2010, 2020, comparo, tá? Não houve uma redução assim impactante do uso do petróleo. Redução não. Houve uma desaceleração, tá, no consumo do petróleo. Soma-se a isso uma importante descoberta que ainda se fala pouco na mídia. Os Estados Unidos, que eram um dos mais importantes compradores do petróleo venezuelano, tá, ele reduz o seu interesse por aquele combustível. Não porque ele passou a usar o petróleo que eles tinham lá dentro, mas porque eles descobriram imensas reservas de gás de xisto. O gás de xisto, tá? Ele pode sim ser utilizado em substituição ao petróleo, e assim eles começaram a fazer uso desse combustível fóssil. E aí, na ocasião, eles começaram então a abrir mão da importação do petróleo, da compra do petróleo venezuelano. Fato, naquela época, gente, há mais de 10 anos, tá? Na Venezuela, enquanto aqui no Brasil nós tínhamos a gasolina, né, numa casa aí de R$2, R$1,80, R$2 aí mais ou menos, tá? A Venezuela vendia gasolina a 30 e poucos centavos de real, a 20 e poucos centavos de real. Era muito comum moradores, tá, da cidade roraimense de Pacaraima, tá, atravessarem a fronteira para irem à Venezuela encher o tanque de combustível dos seus carros, tá, e voltar aqui para o Brasil, tá. Era muito comum acontecer isso. Mas então, vamos então entrar nessa situação. A Venezuela tinha um combustível, né, muito forte, muito importante para a economia. O governo, seguindo a tendência do finado Hugo Chávez, né, o Nicolás Maduro, continua a ofertar subsídios ao combustível, né? Então, eles conseguem vender a gasolina mais barata, muito mais barata, porque o governo oferta esse subsídio para a população, tá?
A Venezuela, então, gente, ela não soube aproveitar o momento áureo de consumo do petróleo, como se enxergassem que aquele consumo do petróleo fosse algo infinito, tá? Então, estariam fazendo justamente isso, vendendo um combustível bem barato para a população internamente falando, tá? Comercializando com outros países, mas não estava o quê? Sabendo poupar. E nessa condição, tá? A partir daí, né, Nicolás Maduro, junto lá, né, com a referência do governo brasileiro, da Dilma e da Cristina Kirchner na Argentina, entraram no bloco para integrar como membro pleno, tá? O fato é que de 2013 até 2015, se não estiver errada a data, o Nicolás Maduro assume a presidência desse bloco, tá? Em 2016, houve o impeachment da Dilma. E no impeachment da Dilma, né, Michel Temer chega ao poder. E assim vence o prazo do Nicolás Maduro, Michel Temer assume a presidência do Mercosul daquele momento para frente, tá? E aí o seguinte, dentro desse cenário todo, a mudança no perfil da política brasileira, tá? A entrada no poder do Maurício Macri lá na Argentina também faz com que os presidentes dos dois países, Brasil e Argentina, tá, alinhem uma decisão de suspender a Venezuela do Mercosul. Tá? Então, propuseram a saída. Suspensão não é eufemismo, né? Literalmente foi basicamente uma expulsão da Venezuela do Mercosul. Tá? Por que isso aconteceu? Porque o venezuelano, tá? Nicolás Maduro, não cumpriu, gente, não cumpriu 20%, tá? 20% das decisões técnicas que envolveriam, que o obrigariam a cumprir por estar dentro do Mercosul. Deixa eu entender aqui. Saudades do João. Ah, Michel Temer está falando, Dan? Não Temer? Eu estou aqui, eu viajei aqui, Entendi. Então é o seguinte, não, ocasião... Nossa, faz tempo que eu não vejo. Não que ele fosse bom, mas naquela época eu concordo com você. No ponto de vista, eu concordo com você. Não que seria bom, né? Mas naquela época resolveu algumas coisinhas aí. Mas deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Gente, eu sempre costumo dizer, e assim, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Me desculpem se eu ficar muito repetitivo, né, em alguns comentários, tá? Mas é porque eu sempre gosto de enfatizar, que é o seguinte, todo o cenário político de qualquer país no planeta, e no Brasil não é diferente, tá? É preciso ser estudado com muita cautela. Por exemplo, qual é o cenário político hoje do Brasil? Da Argentina, do Paraguai, da Venezuela, ou de outros países fora desse eixo aqui do Mercosul, tá? É preciso estudar, tá, esse processo histórico, tá? Então, assim, o cenário político de cada país, ele não é um reflexo exclusivamente do momento presente. Ele tem reflexo, tá, de momentos passados aí. Então, tem que olhar o processo, o cenário político do Brasil nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Tá? É preciso ter muito cuidado para a gente construir a nossa percepção. Mas é válida essa observação aqui, tá? Por que eu estou falando isso, então? Vamos lá. A presidente Dilma Rousseff, né, durante o seu mandato, numa política mais populista, assim como também era o Maduro, assim como era também a Kirchner, né? Lembra um pouco o modelo até inspirado no peronismo, né? Quando se estuda em história, né? O movimento peronista, as questões peronistas lá na Argentina, né? Da Evita Perón, né? Então, não vou entrar nesse leque histórico com vocês agora, não, mas só para vocês irem se situando, tentarem se situar da melhor maneira possível. Então, o alinhamento político era mais próximo, tá, do governo aqui. Assim como também
tá? Do boliviano lá, do ex-presidente boliviano ali, gente, que fugiu o nome dele aqui agora, Evo Morales, lembrei aqui, do Evo Morales, tá? Então, no boliviano Evo Morales, então, eles têm um alinhamento político mais populista, tá? De um modelo mais, assim, voltado, né, para as questões sociais, mas um modelo mais populismo, mais de fechamento de algumas questões econômicas aí. Quando tem o impeachment da Dilma, eu não vou julgar o mérito desse impeachment, se foi justo ou não foi, quem sou eu para falar aqui também, né? Sou mais um na multidão, né? Quando houve o impeachment da Dilma, né? Ela sai, entra o Michel Temer, que tem uma visão mais neoliberal. O Michel Temer tem uma visão de maior abertura e menor intervenção estatal dentro da economia. Assim como o Maurício Macri na Argentina começou a caminhar nesse molde, tá? E aí, gente, o que acontece? Eles foram observar que na percepção técnica do acordo firmado lá no Mercosul, a Venezuela não estava cumprindo, tá? Nem 20% do acordo. Então, haviam premissas, havia uma legislação do Mercosul e a Venezuela não estava cumprindo. Então, peraí, vamos trabalhar a saída da Venezuela do bloco, tá? O que aconteceu nessa história? Com a saída da Venezuela, as questões políticas também foram implementadas. Elas foram forçadas. Por quê? Peraí, olha, Maduro, você não é muito neoliberal, você não está alinhado nem comigo, Brasil, nem com a Argentina lá do Macri. Então, peraí, essas questões políticas, elas não podem, tá? Pesar aqui dentro, tá? Se você quiser ficar mais fechado, mais isolado, é uma decisão sua. Mas aqui nós temos que ter um modelo mais aberto. Então, nesse sentido, tá? Então vamos colocar um peso político para poder fazer a saída da Venezuela do bloco, tá? Até porque, certo? Bloco, gente, por mais que seja formado por um grupo de países bem diversos, bem heterogêneos, o bloco, ele tem um teor essencialmente falando econômico, tá? Um teor essencialmente falando econômico, tá? Então, as causas econômicas também passaram a pesar, né? Então, como que o Brasil conduz a relação econômica com a Venezuela, sendo que a dificuldade, tá, para estabelecer acordos de indústrias brasileiras para levarem produtos para o país Venezuela, e o contrário também. A Venezuela não estava preparada para receber as indústrias brasileiras, os produtos brasileiros, e assim como não tinha indústrias no patamar competitivo para trazer sua produção aqui para o Brasil, por exemplo. Então foram 3 esferas muito marcantes de uma questão econômica, política e técnica que expulsaram a Venezuela do bloco, tá? E nesse ponto, e nesse processo, gente, eles reintegraram o Paraguai. Tá? Então, Michel Temer falou, não, peraí, eu como presidente do Mercosul, né, 2 anos aqui e tal, vamos trabalhar para retomar o Paraguai para o nosso lado aqui. Então, o Paraguai, ele foi reingressado ao Mercosul, tá? Ele ganhou, ele retomou sua cadeira cativa, e aí, hoje, nós temos esses membros aqui. Segundo ano, não vou deixar de falar, é claro, tá? Quando houver mais novidades, até o final do ano, colocarei vocês a par disso, tá? Mas o seguinte, a Argentina, no início desse ano, tá, anunciou, né, que já não mais faria parte das negociações futuras do Mercosul. Tá? Negociações futuras do Mercosul. A Argentina saiu do bloco, João? Não é isso. Não é isso. A Argentina, por uma questão interna, por problemas econômicos e políticos internos, a Argentina falou, olha, a partir de agora, eu não vou mais negociar com... eu não vou mais participar das negociações futuras com o Mercosul. Tá? Porque na percepção argentina, ela estava sendo prejudicada, já que depois do Temer, chegou o atual governo do Bolsonaro, que caminha numa vertente mais neoliberal. E se a gente fala do governo Bolsonaro, a gente tem que lembrar da política que o Paulo Guedes implementa, porque ele é o cabeça dessa relação econômica aqui do país, né? Então,
A política do que o Paulo Guedes implementa na realidade do Brasil é uma política de maior neoliberalismo, né? Diferente do que era o governo da presidente Dilma. Tá? Então, como o governo da Argentina começou a nutrir tendências neoliberais, mas não cumprir tendências neoliberais, ficando um pouco mais restrito, estava empacando as negociações do Mercosul, o Brasil, o ano passado, virou para a Argentina. Peraí, ô Dan, é porque só vem agora. Me fala aqui, na teoria o quê, Dan? Enquanto eu concluo o O raciocínio. governo Bolsonaro está sendo mais liberal. Repete, Gui. Desculpa, Dan, repete aí que eu não tá baixo mais. Na teoria, era para o governo Bolsonaro estar sendo mais liberal, né? Mas criando nova estatal, não sei, não privatizou nada. Tá estranho isso aí. Criando nova estatal. Lembra aqui qual é? Nave Brasil. Ô Dan, seguinte, o modelo neoliberal, tá? Quando a gente fala desse modelo, é um modelo que conduz, tá? Por uma vertente mais flexível, que é o equilíbrio, a tentativa de trazer um equilíbrio entre o liberalismo e o keynesianismo, tá? Quando a gente fala assim dessa vertente neoliberal, não é a mesma coisa do liberalismo ou do keynesianismo. Então, eu falo que é um meio termo, Dan. Para você entender, por mais que de um lado tenha a criação de uma vertente mais estatal, de uma empresa estatal, tem também as concessões, né, que o governo fez, por exemplo, em alguns setores, né? Os leilões que foram feitos, né, caminhando pelo processo de privatizações, certo? Na história proposta, né, na biografia alinhada, né, do Paulo Guedes, a tendência dele, né, é trabalhar uma política de maior descentralização. Então, assim, é o que a gente fala. Na teoria, ele alinha com essas questões mais de privatizações, de descentralização do Estado na economia, de abertura maior da economia, na teoria. Ele tem essa linha, essa proposta de trabalhar para isso. Mas na prática, que seria o contrário que você falou, né, Dan? Na prática, não acontece com a mesma intensidade. Porque nós temos aqui no Brasil, né, um alinhamento, né, pautado entre 3 poderes. Né? Então, por mais que o executivo deseje tomar tais decisões, ele não consegue fazê-las sozinho, porque passa pelo crivo do legislativo e também, é claro, do judiciário. Tá? Então, é o seguinte. Não, fez concessões, exatamente. Não é em privatização, não. Fez concessões, fez leilões para que alguns grupos estrangeiros pudessem explorar por um tempo determinado alguns setores aqui, como de aeroportos, de terminais portuários e de algumas rodovias. Certo, Dan? Mas é do mesmo jeito. Uma proposta, uma promessa de campanha era privatização. Sim. Não privatizou nada. E por que não privatizou? Também não sei, porque não precisa de aprovação do Congresso. Porque desde 1997, com o Plano Nacional de Desestatização, só depende da canetada. Sim. A questão é o seguinte, o fato é que tem o Programa Nacional de Desestatização, né, a decisão dessa, como diz você falou, dessa canetada, mas envolve também, né, um plano de responsabilidade fiscal, né, uma lei orçamentária que tudo vai colocando na balança e aí envolve o consenso, tá, entre, tá, os outros representantes das esferas do poder, junto também com a percepção de sociedade. Mas eu continuo falando isso, mas concordando com você também que a proposta era ampliar mais esse leque dessas privatizações e ainda não foi feito. O que eu falo, Dan, que na teoria aquela promessa aconteceu. Perdão, aquela promessa foi dita, foi falada. O cumprimento dessa promessa, ela não aconteceu porque envolve, tá, outras questões que não apenas essa lei do Programa Nacional de Desestatização. Porque se você falar para mim assim, João, mas teoricamente é muito simples, você define que você vai vender uma empresa, beleza. Mas aí, eu tenho crivo dos outros poderes, a percepção dos outros poderes, a investigação dos outros poderes, e eu tenho também a questão que envolve a sociedade, né? Qual que é a percepção da sociedade em alguns momentos
se faz ou não essas privatizações. Penso eu, e aqui é um pensamento meu mesmo, viu, Dan? Não fosse essa pandemia, penso eu que projetos de privatização já aconteceriam, né, em uma maior quantidade aí. Mas, né, não foi o caso ainda. Por quê? Muita gente fala que nessa situação de crise, o que tem que acontecer? É a mão do Estado nessa intervenção aí, tá? Ou seja, você vai levar seu avô, alguém de sua família, numa certa idade para vacinar. Aquela vacina é gratuita, né? Então, naturalmente, isso aí é a intervenção do Estado ali, tá bom? A maioria, talvez todas não sejam, das empresas estatais a prejuízo. Não vou falar que são todas, não, realmente, mas tem algumas que realmente são deficitárias, tá? Mas, por exemplo, né, instituições bancárias, elas acabam não sendo a mesma coisa, tá? Caixa Econômica Federal, tá? Que é uma empresa estatal, que é um grupo estatal, e é o Banco do Brasil, que é de capital misto, né? Então tem margem de lucro bem expressiva aí. A propósito, não é só banco público, não, banco privado também, tá? Bom, agora eu gostei. Você interessa muito por esse assunto, né, Dan? Também você gosta disso, não gosta? Eu gosto de tudo. De tudo, cara? Tô zoando, mas eu gosto desse assunto. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você buscou essa informação do Plano Nacional de Desestatização lá de 1997? Onde que você leu isso? Foi na internet mesmo ou você pegou algum artigo? Eu li alguns artigos. Eu te mando o link se você quiser depois. Não, beleza. Acho É só para acompanhar, para ver como é que vocês estão se interagindo dessas informações, porque eu também eu gosto não muito pego disso. uma fonte só nunca. Nunca. Não, você tá certo. E você tá certo. Mas é Dan, porque tem o próprio programa de desestatização, o documento oficial. Então, sim, é o programa. lá como é que fala? Na página do governo federal, na internet, você acha mesmo. Exatamente. Então, mas todos os artigos assim externos que a gente lê são interpretações das consequências ou então das causas dele ter sido feito. Sim. Então, o que vale mesmo é o documento oficial, só que é interessante ler as perspectivas de outros autores. Ô, Dan, você quer fazer faculdade de quê? Já tem escolha? Eu não, sei lá, não tenho nem ideia ainda. Não, ideia eu sei o que eu não quero, mas o que eu quero exatamente eu não sei não. O que você não quer? Pô, eu podia lançar uma listona aqui. Eu não quero querer mesmo, não quero área da saúde, engenharia, não quero direito. Na verdade, é porque direito eu acho um curso meio genérico, não sei. Eu ainda tenho que ver direitinho, mas eu não tenho interesse por direito. Na verdade, eu gostaria de fazer relações internacionais se eu tivesse que decidir agora. Sim, sim. Mas eu Entendi. também queria fazer pelo menos 2 cursos ao mesmo tempo. Sim. Uhum. Eu só não Não, queria. eu acho bacana. Você já viu um livro? Eu tentei procurar para comprar, mas eu não consegui achar. Foi vendido poucas unidades. Você já viu um livro chamado Brasil e a OMC? Não. Velber Barral. Depois você procura lá. Tem a internet, assim, o e-book? Assim, até ano passado eu fui procurar, não consegui achar. O Brasil e a Organização Mundial do Comércio, o Velber Barral. Ele é primo meu de segundo grau. Ele é primo O meu de segundo grau. retada. Hã? O retada. Ele é secretário de Comércio Exterior, certo? Eu já recebi alguns artigos, né, do irmão dele que mandava para mim, mas assim, ele fez faculdade aqui na Unimontes, né? Ele estudou já tem muito tempo, e aí hoje ele trabalha, né? Até no passado ele era um dos secretários de Comércio Exterior, SECX, CSEX, né? Então, assim, ele fala muito sobre essas questões, viu, Dan, que envolvem a Organização Mundial do Comércio, a política que o Brasil vem adotando nos últimos anos aqui, tanto internamente, né, para favorecer a atração de investidores internacionais, para diminuir risco do país. É uma linguagem, assim, até acessível para até vocês de ensino médio que têm interesse em ler esse livro aí, tá? Uhum. Eu li alguns pontos dele e achei muito interessante, sabe? Agora, Relações Internacionais é um curso que seria show de bola se você tivesse interesse de fazer, tá?
Pior que eu não sei ainda. Eu tenho que olhar também onde que eu vou querer fazer, essas coisas assim. Sim. Agora, ô Dan, agora uma coisa é fato. Dentro do que você está falando, né, cabe reflexão, né, porque até o local que você vai escolher, seja aqui ou fora de Montes Claros, aqui você não vai achar relações internacionais. Mas, por exemplo, você faz direito aqui, né, faz especialização em comércio internacional, se você quiser. É um trampolim que vai te dar um conhecimento bem amplo. Por quê? Dentro dessas questões, o conhecimento jurídico também faz muito necessário, apesar de você não ter um bom olhar para o direito no primeiro momento, sabe? Dá pra fazer as duas ao mesmo tempo, então. Ah, não, isso aí é outra. Como diz, é uma questão de entrar num acordo entre você e a família ali para poder achar o que é mais prudente fazer realmente. Mas que vale a pena, Dan, conhecer um pouco mais essa questão da legislação, eu até acho que vai. Que vale. E curiosamente, você fala desse jeito e me faz lembrar, tem quase uns 8 anos aí, um aluno meu desde o ensino fundamental. Desde o ensino fundamental. Ele falando, debatendo sobre esses assuntos comigo, ele falava assim, igual você fala assim também desse mesmo jeito. Eu falo assim, moço, você vai acabar sendo o nosso futuro ministro das Relações Internacionais. Porque ele sempre gostou disso. Ele foi fazer o direito lá no FMG e ano retrasado ele estava fazendo especialização em acho que é Relações Internacionais ou Comércio Internacional. É alguma coisa lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Deve ser comércio exterior, se é especialização. Como é que é? Deve ser comércio exterior. Alguma coisa nesse sentido aí. Não lembro exatamente o título, não, tá? Mas eu fui cantando a pedra para ele e acabou dando certinho, sabe? Ele fala assim, moço, se você não me falasse, João não ia fazer isso. Eu falei assim, não, você ia. Eu só não estava achando a resposta direta, mas você ia fazer, né? Eu não sei o que eu quero fazer direitinho ainda, não, mas eu vou achar. Uhum. Ele é hoje... Agora, eu gostei dessa proposta aqui. Quer ver quem foi que falou isso aqui, ó? Gente, Cláudio, se quiser, Daniel ensina a matéria. Ué, você não quer negociar então? Não, você disso aí eu não consigo, não. Eu consigo entrevista com uma descendente de Armênia que mora na Rússia hoje sobre a guerra do Azerbaijão da Armênia. Se quiser, eu consigo a entrevista. Entrevista de quem, Dan? Com uma russa que a família dela é da Armênia, eles são refugiados da guerra. Peraí, mas como é que qual que é o contato que você tem com essa pessoa? É uma amiga minha. Ela chama Mahmoud Neli Jamalovna. Mas ela não é brasileira, então ela é russa? Ela é de uma etnia que chama Yazid. Não sei se você já ouviu falar. Uma etnia, tipo, minoria étnica, que tipo, era ameaçada, etc. Pois é, mas e como é que você teve esse contato com essa pessoa? Internet. Mas ela fala português? Ela é muito gente boa, ela nem parece ser russa, ela, tipo, ela é legal. Ela fala português? Não, ela fala 4 línguas, mas nem inglês ela não fala também muito bem, não. Ela fala curdo, ucraniano, russo e armênio. Gente, agora, não, pera aí, Dan. Aí você quebra minhas pernas, né? Poxa, você fala, eu já tava até sentindo assim, pô, velho, essa russa vai falar aqui pra gente, não sei o que, então. Você vai querer entrevista em qual língua? Pode escolher uma dessas 4 aí. Eu quero português, uai, o português. Eu vou ter que botar legenda. Mas como é que você entende o que ela fala, então? Você tem... Não, a gente conversa em inglês, mas eu acho que ela usa o Google Tradutor. Tenho quase certeza. Você acha que ela o quê? Usa o Google Tradutor. Mas, tipo, ela fala bem, só que às vezes tem uns trem que ela não sabe falar. Gente, descoberta fantástica aqui agora. Não, você tá doido. Depois nós vamos conversar no Zap. Viu? Eu vou alinhar agora, só que é o seguinte, não vai ter como ser uma entrevista ao vivo, vai ter que ser ao uma vivo coisa não, gravada. porque, na verdade, ao vivo vai ser difícil. Porque agora ela mora numa cidade que chama Irkutsk, que é na Sibéria. É fuso horário também, né? É 11 horas pra frente. Sim. Ô, bicho, vou falar de uma coisa. O bom é que essa aula tá sem gravar. Se você quiser arranjar entrevista com chinês também, é um arranjo. Quiser o quê? Entrevista com algum chinês, eu arranjo também. Tá bom, mas o chinês lá na China mesmo, aqui no Brasil, não é? Não, é lá na China mesmo. Aí tem que fazer gravado também.
O bicho. Ô, gente, O ó, bagulho é doido, filho. moço, o bagulho é maluco mesmo, hein, velho? Vai, O pai tá um desse jeito, moço. O cara é globalizado, tá vendo? vai. Ih, essas Você acha que vem de onde as informações lá, você falando da Crimeia, etc. Eu pego a deles. Eu é pego mesmo? a informação da fonte. Gente, mas quando eu te perguntei sobre como você constrói suas informações aí, é porque realmente quando você pega informações de internet e tal, se não for artigos realmente, né? Se for de alguns sites, tem que ver, assim, tem que ter muito cuidado, porque muitas informações são tendenciosas. Tem sites de Sim, direita, tem sites de esquerda. Então, como eu percebi, você gosta de sempre buscar o que é de fato e sem politizar nada, é importante. E quando se tem também exatamente. contatos, rapaz do céu, moço, Daniel tá, assim, tá fazendo escola quase de um hacker, um hacker aqui, hein? Ô, mó doideira, eu fico assistindo uns vídeos aqui em russo, legenda em inglês. Eu não sei se você viu, um opositor do governo russo que foi preso, Alexei Navalny, deu mó treta lá com o Putin. Eu tô Sim. assistindo aqui os vídeos dele no canal do YouTube aqui que ela me mandou. Eu vou falar pra você, eu parei minha aula aqui agora para entender essa lógica aqui, esse processo todo. Por quê? Veja bem, ó, como é que era o nome daquele camarada? Você deve lembrar daquele camarada lá que a Rússia pediu para ele ser extraditado, que foi acusado de vazar dados. Ah, Não dados de lembro. quem? Não lembro, não Foi tô russo? A lembrando. Rússia, não? Tem um camarada, acho que foi russo mesmo. Que Neymar, menino? Neymar, fala sério, Cláudio. Que Não foi tô, o cara não tô lembrando. do Google lá, moço, que vazou informações, é um branquinho, gente. Como é que é o nome Edward desse Snowden, mas cara? não, não sei. Um russo? Não, talvez eu estou confundindo a nacionalidade dele mesmo. Foi para a Rússia pedir asilo. Foi Edward Snowden? É, o Edward Snowden, ele não é russo Ah, mesmo, não. ele é americano. Né? Eu viajando aqui, foi para a Rússia. Viajou. O Snowden, daqui a pouco o Daniel aqui no futuro vai ser um Snowden no futuro. Fica esperto, viu, É Dan? louco? Eu não arranjo treta, não. Eu sou da paz. Ai, ai. Aqui do Mas lado, o hein? Edward Snowden é bacana também. Deve ser É, extraditado. Deve ser extraditado. extraditado, papo de gente inteligente, é outra coisa. Tá vendo aí, gente? Pô, gostei de ver. Caraca, meu, fiquei surpreso positivamente. Dan, eu adoro quando vocês fazem essas indagações, quando fazem essas colocações, até porque nós trabalhamos um processo de construção, gente, e não de reprodução, não de replicar o que se estuda, né? Então, assim, o conteúdo de livro está lá impresso e registrado, qualquer um que tem acesso ao livro vai ler, vai estudar e se quiser decorar, decora, né? Mas ampliar o leque de conhecimento desse jeito, aí eu falo, olha, eu tiro o chapéu, viu? Acabou de passar de Estadão. Agente secreto trabalha para a CIA, né? Ainda bem que é para a CIA, não é para KGB, né, gente? A antiga KGB, né, Dan? Assim, antiga, porém nem tanto. Porém, nem tanto, Nem exatamente. tanto. Porém, nem Ainda tanto. funciona. Exatamente. Agora, ô, gente, olha, nossa senhora, velho, nós consumimos, eu vou falar que nós consumimos, não falei que nós tomamos e nem gastamos, consumimos um tempo bom do nosso horário, mas porque isso é enriquecedor, tá? Como nós não estamos presencialmente, né, sim remotamente, né, eu entendendo, né, o campo de interesse de vocês e tal, até me esforço para buscar mais informações. E Daniel tinha até falado, eu juro que eu não estava lembrando desse Plano Nacional de Desestatização de 1997. Eu tinha ficado na dúvida se foi logo a implementação do Plano Real ou se foi um pouco depois. Mas aí, quando o Dan falou da data, eu falei, não, realmente foi essa data mesmo. Porque foi marcado justamente, né, com algumas privatizações, dentre elas, né, a polêmica privatização da Vale. Já leu sobre a privatização da Vale, Dan? Não, o artigo completo, não, nunca vi nenhum documento oficial, assim. Não, Só não, vi não, que tá bom, beleza. Se eu achar um artigo que eu tenho lá, na minha época de faculdade, que o professor passou para mim, não daquela época, né, que em 97 eu não estava nem na faculdade. Estava concluindo, nem tinha concluído o ensino médio ainda. Mas o professor mandou para a gente lá na faculdade, tá nos meus arquivos lá, empilhado lá em casa, lá, mas se eu achar, vou tirar as fotos e mandar beleza, para você, viu? eu quero.
Então tá bom, beleza, meu brother. Gente, ó, nossa aula acaba às 10h50, não é isso? É, né? Tudo bem, eu confundo o horário. É. Então já tá quase acabando, já, papai do céu. Falta menos 4 minutos. Ô, galerinha, então, pra gente falar sobre isso com vocês, então é importante entender, né, que os venezuelanos, então, eles acabaram, né, sendo expulsos, né, do Mercosul, né, por essas razões, as quais eu já citei para vocês, né. Só que hoje, a Venezuela passa por um problema muito sério internamente, porque tem uma instabilidade política muito forte, tá? O governo brasileiro, o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos não reconhecem a presidência do Nicolás Maduro ainda no controle das decisões do país. Tanto que há um presidente interino, que é o Juan Guaidó, né, que, assim, esses países que eu citei para vocês reconhecem, né? Então, mesmo não reconhecendo, a Venezuela passando por uma crise econômica sem precedentes na história dos países da América do Sul, a Venezuela, então, passa a receber ajuda, inclusive do Brasil. Antes da pandemia, o governo federal, né, havia preparado, né, uma quantidade de mantimentos, mobilizado o exército para levar auxílio para os venezuelanos. Tá? Na ocasião, o presidente Nicolás Maduro fechou a fronteira e não permitiu com que isso acontecesse. O governo federal, não desrespeitando, tá? Valorizando e considerando a defesa do território deles, tá? Para não entrar em atrito, em confronto com o governo venezuelano, respeitou e os caminhões assim ficaram parados. Nesse episódio, tá? A Venezuela, depois de alguns dias de negociações com o governo federal, abriu as fronteiras e aí permitiu a passagem desses caminhões para levar alguns mantimentos e socorrer uma população que estava bem sufocada com problemas financeiros ali, tá? Não foi o suficiente. Oi, João, Gui. Oi. Eu lembrei de um negócio Pode que falar. ano retrasado, quando a gente estava no nono, nosso professor de geografia arranjou um encontro com venezuelanos que eram imigrantes no Brasil. Sim. Aí teve uma entrevista lá e tal, eles falaram um pouco de português. Foi literatura, isso, foi literatura, isso. Ah, tá, entendi. Ô, Gui, e aí o seguinte, nessa condição, tá? Eu me recordo que, acho que eu fiz algo parecido com isso, tá? Eu fiz algo parecido com isso. Era um brasileiro, né? Que morou um tempo lá na Venezuela e, assim, estava morando em BH, lá em Belo Horizonte, né? E na época não tinha essa conexão de internet desse jeito aqui, assim. Aí eu fiz um videozinho, né? Ele tem um parentesco, né? Como é que eu posso dizer? Com uma tia minha, um parentesco, mas do lado do marido dela lá, tal, sabe? É o tio que é empresa, como a gente costuma falar. Aí eu conversando e tal, ele gravou um videozinho, foi e mandou para mim, eu fui passei para os meninos algo nesse sentido também. Agora, deixa eu perguntar, Gui, e qual que é a lembrança que você tem dessa entrevista com esse venezuelano lá? Eu lembro da mulher lá que, eu não lembro muito de todo mundo, mas eu lembro que teve uma mulher lá que já era mais velha e tal, ela falou que, tipo, ela tinha 2 casas na Venezuela e tal, ela tinha uma boa condição de vida. Aí veio pra cá, ela ficou sem nada. Ela teve que vender tudo para conseguir comprar uma passagem de ônibus para conseguir vir para cá. De tanto que tava a inflação, ela teve que vender tudo que ela tinha para poder conseguir vir para o Brasil. Nossa, é doido, né? Porque, assim, e dentro dessas questões que vocês estão falando, né? Na ocasião, eu também vi uma entrevista, não lembro onde foi agora, de uma pessoa que era, uma mulher que era advogada lá na Venezuela, era advogada ou trabalhava no Tribunal de Justiça, alguma coisa assim. Gente, salário bom lá dentro, tá? Veio para o Brasil, trabalhando como, né, garçonete em restaurante, porque lá não estava tendo condição de salário de advogado. Acho que era advogado, lá na Venezuela não chegava nem aos pés do salário que era aqui no Brasil para um garçom, né? Um trabalho de menor qualificação. Sim, entendi, Gui. Eu vi esse caso também sendo numa entrevista aí.
Gente, olha, não é tempo perdido, é tempo agregado em aprendizagem, tá? E assim, terça-feira que vem, a gente fala sobre a questão dessa realidade do que refletiu da Venezuela, né, na questão econômica. E hoje, um cenário que eu olho no sinal, toda hora está alguém com cartaz, sou venezuelano, tal, preciso de ajuda e tal para sobrevivência, né? Até o que ponto chegou ali hoje essa situação da Venezuela, tá? Eu não vou entrar na questão específica da geopolítica agora para falar do Guaidó com o Nicolás Maduro, porque não é o objeto de assunto agora, tá? Mais à frente a gente fala, seja eu, seja André, a gente vai tocar nesse assunto, tá? Mas eu quero deixar para vocês claro o seguinte, tá? Isso aqui é um tema de atualidade, tá bom? É um tema de atualidade, tá bom? E eu quero fazer uma narração do Mercosul com, né, o atual USMCA, né, antigo bloco do NAFTA. Mas isso na terça-feira que vem, viu, meus amores? Tá? Ah, tá, entendi, Gui. Não, beleza, mas é que faz muito tempo também faz parte, tá bom? Gente, então eu quero agradecer a audiência, a paciência, obrigado mesmo de coração pelo engajamento, pelo envolvimento, tá? Contribuições de Guilherme, de Daniel aí, tá? Isso mesmo, é legal, tá? Boa semana, bom feriado, fiquem com Deus, né? Um abraço, um beijo, um queijo para vocês e até mais. Valeu, viu, moçada? Com Deus aí, valeu. Até mais, um abraço, um beijo, um queijo para vocês e bom feriado. Vou pausar a gravação para a gente não esquecer aqui, viu? Show de bola, essa aula aqui me